uma coisa muito marcada, fala como ele vai vir, como é que vai se sentar num trono, se assemelhando ao próprio Deus. São coisas muito concretas. E o próprio Pedro falou que esse dia iria demorar a chegar e que muitas pessoas iriam duvidar. A gente está falando agora de Jesus, né? O quanto que Jesus foi grandioso na nossa vida, tal. Você tem relatos, você tem fatos que comprovam a existência dele. Uma pergunta que eu queria te fazer é: Jesus vai voltar? Você já respondeu essa pergunta, mas o Jesus que vai voltar é o Jesus que a gente conheceu? Ou Jesus voltar é uma outra metáfora para um novo Jesus que vai surgir? E talvez esse Jesus seja, sei lá, um cara ali da Faria Lima, ele é o novo Jesus. O que você vê disso? Alguns vão dizer que a volta de Jesus é apenas uma grande parábola, outros vão negar que haja a volta de Jesus, mas quando eu leio na Bíblia tudo que fala sobre a volta de Jesus em sua própria boca ou dos seus discípulos, é muito assertivo e histórico. Vou dar exemplos. A palavra que usa para a volta de Jesus, em grego, é a palavra parousia. Parousia era um termo técnico usado na antiga Grécia para falar da chegada da presença de um rei, de um monarca num lugar. Isso jamais poderia ser figurativo. Se o arauto vai à frente com a trombeta e anuncia o rei está chegando, isso não pode ser figurativo, era algo histórico. Tanto é que a cidade se preparava para vir o rei, para a vinda do rei. Ele fala, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Os sinais que Jesus dá, que antecedem a sua vinda, sinais no mundo político, na religião, na natureza, na sociedade, são sinais muito notórios que estamos vendo hoje acontecendo. Você falou que está todo mundo muito louco, desanimado. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele fala, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que vão sobrevir ao mundo. E é interessante que até a parte que fala do horror dos seres humanos, quando fala homens, inclua homens e mulheres. Sim. É a palavra aporói em grego, que é como se estivesse com os poros todos fechados, de grande angústia. A vinda do anticristo é uma coisa muito marcada, fala como ele vai vir, como é que vai se sentar num trono, se assemelhando ao próprio Deus. São coisas muito concretas. E o próprio Pedro falou que esse dia iria demorar a chegar e que muitas pessoas iriam duvidar a esse respeito, segundo os seus escárnios. Foi escrito pelo apóstolo Pedro. Então a volta de Jesus na Bíblia é algo histórico, certeiro. Mas antes surge o anticristo. Surge o anticristo antes. E vamos explicar. Nessa linha do tempo da Bíblia, você que é um grande historiador, em que momento que estamos? O anticristo está para chegar? Quanto tempo vai demorar para chegar esse anticristo? Ou ele já chegou? É esse que é o problema. A gente não tem um calendário preciso nesse sentido. Vamos pensar, em primeiro lugar, como é que funcionam os critérios do Oriente Médio. No Oriente Médio, quando falava que um navio ia sair no dia tal, não é como no Brasil que você chega no aeroporto e tem que correr atrasado porque já fechou o check-in, você está dizendo, eu tô 2 minutos, eu estava na fila ali porque teve trânsito. O tempo deles não era medido assim. O navio vai ser naquele dia. Quando amanhecia o dia, todo mundo se encaminhava para o navio. Mas eles podiam ter escrito, né? Para salvar pra gente, né? Para saber se o cara que a gente vai votar para prefeito é o anticristo. Boa. Mas só que aí acontece uma coisa. Lembra quando na época da ditadura militar algumas músicas falavam do governo, mas falavam com um duplo sentido? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Por que tinha que ser daquele jeito? Porque se fosse literal, censuravam. Você está entendendo? Então a linguagem apocalíptica também é assim. E outra coisa, se Jesus falasse, o meu dia vai ser tal, qual seria o interesse das pessoas em se preparar? Faltam 20 anos, faltam 100 anos. Eu tenho que estar preparado a qualquer momento. Então a volta de Cristo ela é descrita na Bíblia, lembrando como era o tempo da época, né? O navio vai sair nesse dia. Então você chega lá, e pode ser 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da tarde, você já está lá esperando o navio. Tem que esperar o vento, o melhor vento. Eles não tinham essa noção de minuto e segundo que a gente tem. Embora a hora de 60 minutos vem desde a Babilônia, mas era outro critério. O fato é que a volta de Cristo tem que ser, em primeiro lugar, algo que eu tenho que desejar mais do que temer. Tá bem? Desejar. E existe uma diferença, se você me permite, entre temer e ter medo. Temer, embora em português é sinônimo perfeito, mas eu vou dividir, porque na Bíblia é essa distinção. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Mas a Bíblia fala que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então vamos separar o temor da fobia. Tem filho, né? Tem. Eu não sei se você pisava muito no acelerador antes de ter os filhos. Hoje eu diminui. Diminui. Por quê? Você tem um temor. Sim. É precaução. Se tem um buraco ali, eu não vou colocar a mão lá porque eu não sei se tem cobra lá dentro. Isso é temor, isso é precaução, isso é bom senso. É o cuidado. É o cuidado. Agora, aquela fobia, não, vai acontecer alguma coisa, isso aí precisa ser tratado, é patológico, tem que ir pro médico para ver o que você tem, porque fobia uma é patológica. né? Então, tem muitas religiões e pessoas que passam fobia de Deus. Jesus vai voltar, e o fogo vai cair, e vai destruir, e o diabo vai pegar todo mundo. E ele quer criar uma fobia da volta de Jesus. O problema é que o resultado é o inverso, porque a fobia, ela me faz ter repulsa por aquilo que me causa fobia. Desse evento. Se eu tiver fobia da volta de Jesus, eu vou ter repulsa desse dia. Mas se eu tiver temor, eu vou ter segurança, eu vou ter precaução e eu vou ter desejo nesse dia. E esse desejo tem que estar assim, eu não sei se esse aqui é o meu último podcast. Eu quero viver muito. Não, eu quero viver muito. E vou até ser sincero, embora eu sei que às vezes a gente atrai coisas, mas assim, talvez eu vá viver muito tempo, mas a gente nunca sabe. E aí? E se eu tô, não, Jesus volta uns 50 anos para voltar aí e tal, tá tranquilo? Não. E se eu morrer agora? Então, Rodrigo, eu até tenho que preciso estar falar preparado. disso. Eu trouxe aqui um cara... E lá vem. Polêmica, né? Falar. Porque o pessoal já pegou a frase dele. Já trouxe. Já trouxe. Ah, é? Eu trouxe aqui um cara que... Pegou a frase do cara, né? Não, você vai... A minha frase, tá? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai estar vivo. Eu trouxe um convidado aqui que era o Daniel Mastral. Você já ouviu falar desse cara? Sim, faleceu, inclusive. Isso. Eu nunca o encontrei pessoalmente. Mas o Vilela falava muito dele. E falava bem. Um cara gente boa. Ele era um ex-satanista. Isso. Eu trouxe ele. Inclusive, até preciso falar, a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto. Ele falava muito sobre essa coisa do fora daqui. Uhum. Né? Inclusive tá tendo muita conspiração, que a morte dele foi assassinado, não sei o quê. Isso eu ouvi falar. E aí é uma questão que não tem nada a ver comigo e tal. Aí eu pergunto pra você que é um grande especialista do assunto, tal, que lê bastante, isso é uma coisa antiga? Essa coisa do satanismo, essa coisa da universo maligno querendo ganhar do positivo, essa coisa toda. E da onde que vem isso? A gente é muito menor e tem uma guerra cultural lá fora e a gente é uma representação. O que são essas guerras? O que é essa guerra que a gente não consegue ver, que não faz o menor sentido pra gente, porque a gente vê a guerra ali dos Estados Unidos com o Iraque, a gente vê. O que é essa guerra espiritual que tanto o Mastral falava e você está falando? Bem colocado. Apenas mais um detalhe em relação ao Mastral, que a gente está citando o nome de alguém que já faleceu, então quero deixar bem claro que eu estou citando o nome dele com muito respeito. Claro, mesma coisa aqui. E sem nenhum juízo de valores sobre o que ele disse ou deixou de falar. Quero deixar isso bem claro. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando o Mastral faleceu, a enxurrada de mensagem que eu recebi você recebeu? Recebi, mas de que maneira? Você não vai falar nada? O Mastral morreu, você vai falar... Gente, assim, a gente que é figura pública, o complicado é que o pessoal quer que você dê palpite sobre tudo. Sim, acho que é o Felipe Neto. Você entendeu? Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e nem por isso ele dá palpite em tudo. Sim. Então tem coisa que eu vou falar. Como o Mastral, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, não tivemos nenhuma relação... O Vilela tinha vontade de um dia que eu pudesse juntar vocês dois, com ele lá e tal, e nunca deu certo por agenda e tal. Então... eu não tinha o que falar, eu lamentei pelo falecimento dele e tal, mas não era alguém do meu convívio para eu colocar um post. Você lamentou como uma pessoa. Então não fiz nenhum post, não foi nenhum descaso também. Entendo. Bom, isto colocado, o que acontece? O conflito entre